O Viva Saúde já está de volta conversando com o médico Gabriel Medeiros sobre automedicação. Gabriel, muitas pessoas têm o costume de reutilizar a receita médica de problemas anteriores, né? Comprando assim os mesmos medicamentos. Isso pode representar algum tipo de problema para a saúde do paciente? Veja bem, existe um tipo de receita onde a gente põe uso contínuo, certo? Então, quando na receita médica constar uso contínuo, ele pode reutilizar a receita para adquirir sua medicação e ele deve ser orientado quando usufruto de alguma medicação onde consta na receita uso contínuo, em que tempo ele deve retornar para uma nova avaliação, porque toda medicação de uso contínuo ela vai diminuindo um pouco a sua ação ou é necessário o ajuste da medicação para que ela fique num patamar adequado para o paciente. Por exemplo, os medicamentos contra hipertensão arterial. A hipertensão é uma doença crônica que requer medicação de uso diário. O diabetes também. Então, são medicações que são de uso contínuo, que ele pode utilizar a mesma receita para poder adquirir seu medicamento, mas que necessitam de ajuste e necessitam de um retorno do paciente ao consultório para que ele possa ter uma avaliação de se precisa fazer um ajuste, aumenta, diminui a medicação e poder dar o feedback ao médico de como vai o tratamento, de como vai o estado de saúde dele. Fora desta situação, uma vez prescrita uma medicação, ela só deve ser reutilizada. Aquela receita ele pode até levar para o médico, mas ele vai perguntar ao médico se ele pode utilizar a mesma medicação ou não. Por exemplo, no caso, para ilustrar bem a situação, o caso dos antibióticos. Não por acaso os antibióticos foi mudada a maneira de prescrever antibióticos. Os antibióticos agora são medicamentos de uso de medicações de controle, onde a receita tem que ser uma receita especial de controle, onde uma via fica na farmácia e a segunda via vai com o paciente. Já para evitar o retorno e o consumo desenfreado de antibióticos, que desencadeou um problema importante que eu creio que nós devemos tratar a seguir. O senhor havia falado anteriormente que não é recomendado de jeito nenhum se consultar, digamos assim, com o farmacêutico, muito menos ainda com o balconista. A consulta, uma receita médica, ela tem que ser realmente indicada por um médico? Vamos lá, passo a passo. Pegando a sua pergunta e esmiuçando os elementos dela. Consulta. Consulta se faz em consultório. Consultório médico. Balcão de farmácia não é consultório. Então, a gente já parte daí que a coisa não caminha bem. Segundo, o meio legal e objetivo para que se adquira um medicamento é a receita médica, certo? É o meio legal, é o meio correto para que seja feito. E a receita médica não pode ser feita senão depois de uma consulta médica. Peca gravemente, é um erro ético grave, o médico que prescreve uma receita a esmo sem ver o paciente. Só se prescreve algo para quem se vê e para quem através de uma consulta elaborada, se determina indicação de acordo com o que é preciso, certo? Então, a receita dada a esmo, porque fulana pediu uma receita, isso é uma falta ética, tá? Deve ser feita a consulta. Nem o próprio médico, nem a ele mesmo é facultado o direito de receitar sem uma consulta prévia a ele mesmo, certo? Então, quanto mais um profissional que não tem sob a sua legislação o direito de fazer uma prescrição médica. Agora, existe uma ressalva. Os odontólogos, certo? Nos seus consultórios, após os seus procedimentos ou antes de um procedimento que haja necessidade de prescrição, tem sim a faculdade de fazer prescrições para tratar dos males relativos à odontologia, certo? Então, aos odontólogos é reservado esse direito, tá? Aos médicos também, ao farmacêutico, que é o balconista de farmácia, de forma nenhuma.
E o que dizer daquelas pessoas que sempre ouvem colegas de trabalho, vizinho, parentes a respeito de determinado sintoma que acabou tomando aquele medicamento por indicação dos mesmos? O que o senhor diz disso? Bom, é extremamente complicado combater essa prática, porque, como eu já frisei no início da entrevista, os serviços médicos estão inchados. Então, imagine só, o paciente sai da sua jornada de trabalho, cansado, quer ir para casa. De repente, não, vou procurar um médico agora, que é o único horário que eu tenho. E ele tem que passar, ele chega no pronto-socorro para ser atendido às 19h30, 19h40, sai de madrugada. No outro dia trabalha mal, não foi bem, às vezes foi visto bem, às vezes, dependendo de quem tiver no consultório, não foi visto da maneira que ele julgava que deveria ser visto, a medicação não surtiu tanto efeito, ele vai ouvir o colega e se o colega passa algo que melhorar, e que ele tiver um efeito mais rápido para melhorar, ele vai acabar acatando o colega e ele vai escantear mais uma vez o serviço de saúde. Então, a prática é uma prática que realmente não é a ideal. A ideal é que haja a procura dos serviços médicos, certo? Mas, repito, os serviços de saúde, de uma maneira geral, não falo não só da medicina, mas de uma maneira geral, os serviços de saúde no Brasil estão inchados, tá? Nas capitais ainda mais. No interior, a dificuldade às vezes é o acesso. Então, por esses motivos, eles acabam, pelo senso comum, no interior existe muito a cultura de eu não vou para a farmácia, nem ir para a farmácia comprar um remédio, ou ao posto de saúde, ou à Secretaria de Saúde buscar um medicamento, ou à farmácia popular, sem antes usar o meu remedinho do mato, que é aquele remédio já vem com aquela receita histórica da família. Isso aqui é muito melhor do que um remédio de farmácia. Doutor, faz muito tempo que eu não tomo remédio de farmácia. Isso é um relato clássico dos pacientes da zona rural. Tá? Nas capitais, o que se costuma fazer realmente o vizinho, minha comadre chegou para mim e trouxe isso aqui para eu tomar. Eu vou aí até me sentir bem. Depois disso, pode até ser que ele ache uma brechinha para ir para uma consulta médica. Porque está tomando há muito tempo, mas não está se sentindo tão bem como deveria. Mas a escuta do vizinho, a escuta do parente, do amigo, é uma prática dificílima de se combater. Você aí do outro lado, continue ligado, a gente vai dar uma paradinha básica, tá certo? Para uma aguinha, mas a gente volta já já com muito mais informações sobre automedicação, aqui no Viva Saúde.